profeta Isaías, no capítulo 28, eu quero ler. Na verdade, o versículo é o 16, mas eu só estou ficando com a parte final desse versículo, que até na minha versão aqui ela é um pouco diferente daquela que eu tenho aqui. Isaías capítulo 28, o verso de número 16. O texto, eu vou ler o versículo completo, porque diz assim: por isso declara Yahvé, o Eterno: eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Muda a versão para a gente ali, bota de novo o versículo ali, uma outra versão sem ser a NVI. Ali fala, os que deixarem, não, é o capítulo 28, o verso 16, não é o capítulo 28, o verso de número 16, nessa versão mesmo, só para a gente ver. Então o finalzinho fala assim: aquele que crer não se apressará. Aquele que crer, em uma outra versão fala: não se apresse. E a palavra que eu trago a nós aqui nesta noite é: aprenda a esperar. Como é difícil para a gente, como é difícil para mim, como é difícil para você, como é difícil para nós, como é difícil para você que está na sua casa, aprender a esperar. Vamos ser sinceros conosco mesmo. A gente não gosta de esperar, não é verdade? Sim ou não? Sim! A gente não gosta de esperar. Parece que E é interessante que a gente não nasceu da noite para o dia. Percebe que a gente levou um tempo para nascer? Teu pai e tua mãe não imaginou lá, agora a gente vai ter um filho e tal, né? Aconteceu tudo aquilo que vocês sabem que aconteceu. Mas houve um processo, daquele momento até que você ouviu os seus primeiros gritos teus, quando você nasceu. Então houve um processo, houve um tempo aí. Então por isso que nós temos que aprender e temos que respeitar esse tempo, aprender a esperar. E para a gente de fato não é fácil. Então, quantos de nós deixamos por não aprender a esperar, deixamos de desfrutar da presença de Deus? Porque a nossa vida, ela é essa vida corrida. Hoje nós vivemos uma vida frenética demais. Na nossa geração é assim. Talvez quem é um pouquinho mais tempo atrás, não era tanto assim. Mas hoje nós vivemos numa velocidade muito intensa. Há uma correria. E com isso tudo há um cansaço também gerado em nós. Nós nos cansamos por essa vida agitada, por essa cobrança exagerada. Nós nos cansamos. Cansamos das situações. Às vezes cansamos até da igreja, sabia disso? Cansamos porque nós não aprendemos a esperar em Deus. E muitas vezes nós deixamos de desfrutar do lugar secreto de Deus, porque nós não aprendemos a esperar o tempo certo de Deus. Porque quando nós estamos no lugar secreto com Deus, por isso é importante a gente tirar aqueles momentos de ter aquele tempo a sós com Deus. Nós não podemos abrir mão disso, mesmo nessa vida frenética nossa. Nós não podemos negociar esse tempo. E infelizmente muitas pessoas hoje estão negociando esse tempo precioso, que é o tempo de estar na presença de Deus. E quando nós entramos nesse lugar secreto, a gente é transportado do nosso fuso horário, desse cronos nosso aqui, para o fuso horário de Deus, que é bem diferente do que o nosso, porque a gente tem aqui que obedecer horário. Você tem horário, né? Você estabelece, você pode fazer o que você quer com o seu horário, mas a princípio a gente estabelece algumas regrinhas para nós. Por exemplo, eu preciso dormir cedo. Essa seria a regra convencional.
para a gente acordar bem no outro dia. Concorda comigo? Amém? Mas aí eu tenho que acordar amanhã cedo, bem cedinho. Aí eu invento não, hoje eu vou abusar um pouco mais e vou dormir tarde da noite, de madrugada até. Fico lá, talvez assistindo alguma programação, ou fico no celular. E já se diz aí as pesquisas que você tem que se desligar dessas redes 2 horas antes de você ir para a cama. Mas o que acontece com a gente? Nós estamos lá quase que para fechar o olho, mas damos a última olhadinha naquela telinha que dá aquele brilho para nós aqui, e aquilo dá um efeito Spielberg na nossa mente. E a gente então vai dormir. E talvez aquela noite você tem que acordar cedo e você foi dormir tarde, e aquela noite você também não conseguiu dormir. Qual vai ser a expectativa do seu dia seguinte? Que produção a gente vai ter no outro dia? Fala a verdade. Vai chegar um momento do dia que você não vai estar aguentando mais. Por quê? Porque o nosso corpo, ele exige um tempo de descanso. Ele exige um tempo de descanso. E muitas vezes nós somos levados a fazer uma vida fora dos padrões, que é a exigência do nosso corpo, e a gente sofre por causa disso. Então, quando nós chegamos ao lugar secreto de Deus, a gente entra no horário de Deus. Porque muitas vezes você está orando e você acha que passou só alguns minutos. A gente já teve essas experiências. Eu já tive muitas vezes. Você acha que passou só um pouquinho de tempo, mas quando você vai ver, você já passou. Você fala, meu Deus, como que eu fiquei todo esse tempo aqui? Porque você entrou no fuso horário de Deus, você não entrou no nosso Cronos. O nosso Cronos aqui, você vem para a oração de manhã, você fica orando, olhando assim. Deu 6h30, deu 6h40, deu 6h45, deu 7 horas. Meu Deus, não dá 7h30. Claro, você fica preocupado com o Cronos, com o nosso horário. Mas entra no Cronos de Deus, entra no fuso horário de Deus para você ver o que vai acontecer. Amém? Porque quando nós entramos nesse horário de Deus, nele entramos na eternidade. E a gente começa então a viver uma vida inteira a partir da perspectiva daquele que é eterno, daquele que não tem início, não tem começo e nem fim, ele é para todo sempre. Amém? Nós entramos naquela perspectiva. Quanto mais perto você fica de Deus, mais percebe que Deus não tem pressa. Amém? A gente tem pressa, Deus não tem pressa. Porque a gente é assim. Você ora por alguma situação, qual que é a nossa tendência? Poxa, eu preciso disso, Senhor, não é para hoje, é para ontem. A pressa? Eu não aprendo a esperar. Mas quem disse que aquilo que eu estou pedindo naquele momento ali é o momento exato que eu deveria receber ou ter aquela resposta? Porque se há um ser que conhece a gente muito bem, é quem nos criou, perfeito? Então, por exemplo, deixa eu só exemplificar aqui. Estou com o microfone aqui na mão, falei até esses dias. Mas quem eu poderia ter uma informação mais detalhada, como é que esse microfone funciona? Será que eu poderia aqui perguntar, Valdecir, você pode explicar para mim como é que o microfone aqui funciona? Não tem nenhum fio aqui, rapaz, olha que coisa engraçada, né? Mas eu estou falando e está saindo essas caixas aqui. Você pode me explicar? Valdecir talvez vai tentar dizer assim, olha, é uma frequência aí, tem um negócio lá que puxa a frequência, ele está ligado no mesmo sinal e ele capta essa voz que vai para lá e joga nas caixas e boa. Mas qual seria a pessoa mais ideal para me dizer assim, olha, esse microfone foi feito assim, 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 os componentes que foram colocados é esse tal. Quem fabricou, quem produziu, quem desenhou, quem projetou ele. Então, Deus, o Ser Supremo, conhece as nossas vidas por inteiro, porque foi Ele que nos fez, e Ele sempre vai saber o que é melhor para nós, mesmo às vezes você não entendendo, você às vezes batendo cabeça,
pedindo coisas que talvez Deus nunca vai te dar, mas ser insistente. Amém. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus vai te dar algo que não vai te fazer bem? Vai? Não vai. Se você é pai, se você é mãe, tua criancinha lá, pequenininha, já sabe falar, já sabe andar e pede para você uma faca. Você dá a faca para ela? Quero uma faca, mamãe. Quero uma faca, papai. E daí? Tó, vai lá, pega uma faca e pega mais afiada ainda. Você faz isso? Jamais. Porque você sabe que ele vai se machucar com aquela faca, aquele objeto cortante. E Deus conhece a gente, Deus sabe muito bem o que nós precisamos. Então Deus não tem pressa. Sobre determinados assuntos Deus não tem pressa. E não quer dizer isso que Deus, Ele não está atento às nossas necessidades, jamais. Deus está atento sim à minha e à tua necessidade. Ele sabe o que eu preciso, o que eu necessito. Não o que eu quero, não o que eu acho, mas o que eu preciso. Isso Ele sabe muito bem, amém? Sabe por quê? Essa questão que Deus não tem pressa? Porque lá no céu não existe essa frenética, essa correria frenética, sabe? Essa agitação. O céu não está lá pavoroso, os anjos correndo para lá e para cá. Agora eu vou atender isso aqui, agora eu vou atender isso aqui, agora... Jamais. Não tem essa preocupação lá, essa correria doida lá no céu. Lá é tudo organizadinho. Amém? Amém? Por quê? Porque lá existem apenas propósitos calculados. Então aquele que crê, não se apresse. Se você crê, não se apresse. Espera em Deus. Amém? Tenha a paciência. Não vou dizer a paciência de Jó, mas tenha a paciência. Porque muitas vezes as pessoas dizem: Senhor, me dê paciência. Como é que eu testo a paciência? Como é que eu provo a paciência? Se eu peço a paciência de Jó, então se prepare. Senhor, me dê calma. O que Deus vai fazer? Então vou te colocar situações que você vai testar a sua calma. Eu sou uma pessoa explosiva. Senhor, me dê calma, tranquilidade. O que Deus vai fazer? Me dê paciência. Deus vai provar a gente para ver se de fato nós somos. Então cuidado com as suas orações. Às vezes você pede coisas que você nem imagina e você está aí sofrendo porque você pediu, tá? Amém? E é desse jeito. Glória a Deus. Então aqueles que estão no mesmo fuso horário de Deus não permitem que as questões urgentes os pressionem a agir, principalmente a ponto de tomar a frente de Deus. Se a gente fosse para a Bíblia, irmãos, eu falo para mim também, sabe? Que a mensagem ela bate e volta, não tem como. Se a gente fosse para a Bíblia e atendesse o que a Bíblia diz, quando Deus fala assim: buscai em segundo lugar o meu reino e a sua justiça. Sim? Não, né? Não é em segundo lugar, não é em terceiro. Mas a gente mudou. Parece que a gente transformou devido a essa conjuntura que nós estamos vivendo nesses dias, nessa correria frenética. A gente está mudando e perdendo valores. Porque se a Bíblia me diz que eu devo buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, então por que eu não priorizo o reino e a justiça dele? E aí eu tenho certeza, eu tenho convicção de que as demais coisas, e nessas demais coisas estão tudo para a nossa vida. Não é alguma coisa só, mas eu sou cabeça dura de entender. E eu fico batendo cabeça. E vai bater cabeça até a eternidade, irmão. Até a hora que Deus te chamar. Porque você não consegue entender. E não ter pressa com relação a algumas questões de Deus. Deus não fica agindo aí por pressão. Sabe aquelas expressões assim: agora eu vou pôr Deus na parede. Quem é? Quem somos nós para colocar Deus contra a parede? Olha que coisa doida.
Tem umas pessoas que falam assim, não, que agora eu dei um cheque para Deus. Cheque mate, digamos assim, né? Aquela expressão que a gente usa. Ou vai ou racha. Eu acho que vai rachar, porque não vai não. Deus não é assim, Deus não é por pressão. Deus é por relação. Relacionamento. Na Bíblia tem várias situações. Pessoas que se relacionaram com Deus, que não tiveram pressa diante de Deus, que tinham prazer de estar diante de Deus. Homens e mulheres que desfrutavam da presença de Deus. Passaram por problemas difíceis? Claro que passaram. Ninguém nessa vida está imune a passar por situações complicadas. Ninguém. Nem o maior santo da história. Nem Jesus, que foi o maior da história, foi privado de passar por situações difíceis com relação à sua vida terrena. Foi perseguido. Foi humilhado. Maltratado. Cuspiram nele. Chamaram ele de beberrão, de comelão. Gente, você já imaginou o que é isso? Vai lá para os textos do Novo Testamento, você vai ver o que as pessoas falavam acerca de Jesus. Mas Jesus não estava preso a essas questões. Ele tinha um relacionamento perfeito com o Pai. Não havia interrupção no relacionamento dele. Então ele tinha convicção de quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele iria também. Então essa convicção eu preciso ter. Não ter pressa com relação a querer receber coisas de Deus que talvez Deus não vai nos dar. Porque Deus, eu volto a dizer, sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Então não deixe com que questões urgentes, porque a gente acha que muitas coisas para nós é urgente, e a gente quebra a cabeça. A gente troca, como diz aí, os pés pelas mãos. Aí você vai dizer assim, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Sabe, talvez o grande problema nosso é que a gente transfere sempre culpa para alguém, nunca para nós mesmos. Nunca eu estou errado. Nunca eu assumo o meu erro. Em algumas ocasiões sim. Mas na grande maioria das vezes, eu sempre acho um bode expiatório. Eu sempre acho alguém para eu apontar o dedo. Ah, foi por causa de fulano. Ah, foi por causa de ciclano. Mas nunca eu olho para mim mesmo e falo assim, eu que fiz errado. Eu errei. Eu que troquei os pés pelas mãos e fiz tudo errado. Não era assim? E agora deu o que deu. Mas ainda dá tempo de voltar e dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não fiz como o Senhor falou. Eu quis fazer com as minhas próprias vontades e intenções no meu coração, e deu no que deu, Senhor. Então me perdoa, me ajuda, e eu vou voltar lá onde eu fiz errado e vou reconstruir de novo. Ainda dá tempo. Amém? Esperar no Senhor é estar atento à sua mão. Lá no Salmo 123, o verso 2, dá para colocar para a gente aí? Salmo 123, o versículo 2. Eis que assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor, e os olhos da serva para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Olhos voltados para Deus. Isso é a gente esperar no Senhor, estar atento à sua mão. Esperar em Deus pode ser uma das mais difíceis de todas as disciplinas espirituais. E talvez esse seja um motivo pelo qual tão poucos verdadeiramente praticam, sabe? Poucas pessoas esperam, porque é uma disciplina você esperar. Você tem paciência nas filas que estão aí quilométricas agora? Você vai numa fila, você vê a reclamação que é. Eu fico lá tranquilo e boa. Vou no mercado, fico na fila. Eu tenho que ir no mercado, não tem? Vou ficar ali murmurando. Meu Deus, que fila! Todo lugar que você vai é fila. Vai não sei aonde é fila, vai não sei aonde é fila. Aí você vai ficar um poço de reclamação. Para com isso. Você não tem que ir lá? Então, se não tem que ir, então não vai para não reclamar. Mas se for, fica lá. Se for falar alguma coisa, fala de Jesus na fila. Se alguém reclamar para você, aproveita, puxa uma conversinha. E aí você já vai falar daquele que
tem todo o poder para mudar a história de todo mundo. Amém? Amém? Então, para esperar em Deus com êxito, devemos passar mais tempo com Ele do que trabalhando para Ele. Passar mais tempo com Ele do que trabalhando para Ele. Tem muita gente que só trabalha para Deus, mas não passa tempo com Ele. Tem uma frase que é assim: enquanto o homem trabalha, ele trabalha. Enquanto o homem ora, Deus trabalha. Lembra uma passagem bíblica que fala assim que a relação do homem com Deus, quando ela é bem intensa, a Bíblia diz assim que Deus, enquanto o justo dorme, Deus está trabalhando na vida dele, porque é uma relação de cumplicidade. Isso a gente vai ter quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente busca Ele, quando a gente ora, quando a gente está clamando a Ele, lendo a Sua palavra, buscando do alimento espiritual, porque senão nós vamos ficando cada vez mais seco, espiritualmente falando. Quando estar com Deus nos satisfaz plenamente, conseguiremos esperar o quanto for necessário, porque daí eu vou entender os propósitos de Deus, eu vou aceitar, porque até o não de Deus é resposta para a gente, você sabia? Até o não de Deus é a resposta. Eu preciso entender quando esse não vem e eu aceitar na maior tranquilidade, porque eu sei quem está conduzindo a minha vida, eu sei aonde eu estou, eu sei quem eu estou seguindo, eu sei em que lugar eu estou, eu sei aonde eu estou buscando na fonte, que é Jesus Cristo, amém? Algumas das maiores garantias que as Escrituras oferecem àqueles que esperam em Deus são: Isaías 64, verso 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu Deus, ouviu Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aqueles que esperam em Deus, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Então aprenda a esperar em Deus. Olha lá em Isaías capítulo 30, verso 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, e ainda que se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Esperar em Deus é algo tão poderoso que a gente tem aí um ser terrível que fará de tudo que for possível para tirar você do foco. Vai te encher de muitas coisas para tirar você do que é mais importante, do que é mais precioso, o estar na presença de Deus. Então não abra mão disso. Não abra mão de ter o seu momento a sós com Deus. Não abra mão de ter uma comunhão perfeita com o Espírito Santo. Não abra mão de ouvir a voz de Deus, de sentir Deus presente nas suas orações, de se entregar totalmente diante do Senhor. Amém? Guarde no coração o conselho do rei Davi, que após passar anos provando dessa verdade em sua própria vida, deixou um legado de sabedoria para todos os homens e mulheres seguirem. Lá no Salmo 27, o verso 14, olha o que ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar em Deus, esperar na vontade de Deus, porque se eu entendo a vontade de Deus, eu espero tranquilamente, eu não me afobo, eu não me desespero, porque eu sei em quem eu estou crendo, em quem eu tenho colocado a minha confiança.
Porque nós estamos falando de um homem que experimentou sim a presença de Deus. Foi um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E ele falou assim, lá no Salmo 27, o verso 4 também: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro. Sabe, na vida a gente procura muitas coisas, menos estar nos pés de Deus. A gente procura status, procura uma boa vida, procura ganhar dinheiro, procura estabilidade, procura isso, procura aquilo. Mas talvez o que menos nós procuramos é Deus. E essa é a humanidade desse século. Mas Davi tinha uma outra visão. Uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que eu procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para o quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Então Davi buscava uma coisa, ou seja, a face de Deus. Buscava a face de Deus. Davi foi esse homem que Deus falou: achei um homem segundo o meu coração. Amém, queridos? Paulo também falou lá na carta em Filipenses capítulo 3, o verso 13 e 14. Paulo tinha uma clareza sobre isso também. Ele falou assim: olha, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Que era a busca do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço. Maria de Betânia também descobriu que apenas uma coisa era necessária. Lá em Lucas 10, 42. E Jesus acrescentou que ela tinha escolhido o quê? A boa parte, que não lhe seria tirada. Porque ela escolheu ficar aos pés de Jesus, que era muito melhor, bem melhor, do que a sua irmã que ficou lá querendo mostrar serviço. E Jesus falou assim: olha, ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Amém, queridos? Então apenas uma coisa é necessária: assentar-se aos pés de Jesus e ouvir suas palavras. Uma coisa de Davi era uma coisa de Paulo, e também era uma coisa de Maria. Estar aos pés dele, buscar a face dele. E o Senhor deseja também que a gente aprenda a esperar nele, ter zelo por buscar a face dele, a estar diante dele todos os dias. Não uma vez ou outra qualquer, não, mas fazer aquilo, sabe, uma regra para você mesmo. Não, eu preciso, eu necessito, eu tenho que fazer, sabe, eu tenho que ler a Bíblia, mesmo quando o seu corpo, porque o seu corpo jamais vai querer, o nosso cérebro não vai querer. Você sabia disso? Comece a ler a Bíblia. Você pode estar assim, mais despertado do que for. Você pode estar assim, ó, como a Renata falou agora há pouco, 300 por hora, 300, né? Ou 300 volts. Você pode estar nos 500 volts, mas pega para ler a Bíblia para você ver. Não dá 2 minutos, sua boca já vai assim, ó. Não é? Ou estou mentindo? Porque o nosso cérebro não quer, o nosso corpo não quer. Mas se eu não insistir com isso, eu fico só dando desculpa. Ah, estou cansado. Ah, não deu tempo. Ah, não deu tempo. Ah, não deu tempo. Estou cansado. Ah, correria. Isso para cá. Mas Deus deu para todo mundo igualzinho, sem tirar e sem colocar nada mais e nada menos, 24 horas por dia. Tem gente que diz assim: poxa, mas o dia podia ter 26 horas, porque 24 não está dando mais tempo. Poxa vida, será? Ou é a sua administração do tempo que está errada? Ou as coisas não estão como a gente deveria colocar, planejar, dizer, estabelecer algumas metas ali, ou alvos, estabelecer horários. É difícil? Claro que é, porque eu falo assim, eu sei que a gente sai de um dia cansado, vocês que estão ali no dia a dia, no comércio, eu sei que é um dia fatigante assim, eu sei disso. Eu trabalhei muito tempo no comércio, então eu sei o que é isso também.
E às vezes você, até para vir para a igreja, fala, poxa, eu queria estar em casa. Eu queria estar na minha casa. Com todo o direito você tem isso. Mas uma coisa eu faço. E eu vou buscar. Que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias. Amém? Então, que Deus assim nos ajude. Que Deus te ajude a aprender a esperar nele. Não tenha pressa. Aprenda a estar sensível à voz do Espírito Santo. Aprenda a reconhecer em Deus que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Mas, volta a dizer aquele versículo de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente inverter isso, não espere muita coisa não. O que vir é pura bondade e misericórdia de Deus, porque a gente está trocando, invertendo valores. Para Deus isso não funciona. Para Deus isso não funciona. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor.